aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Eis a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse, eu te darei do meu reino a chave, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de São Pedro e São Paulo, que tradicionalmente costumamos celebrar no dia 29, mas na Igreja do Brasil existe uma concessão, por parte da Santa Sé, essa possibilidade de rezar no domingo seguinte, para facilitar a participação dos fiéis, dada a importância de recordar a caminhada, a vida dessas grandes colunas da Igreja São Pedro e São Paulo. Também é o dia do Papa, intensificamos nossas orações pelo sucessor de Pedro, hoje Francisco. Sabemos do grande desafio que é o ministério petrino, confirmar os irmãos na fé, confirmar na unidade, a igreja espalhada no mundo inteiro, é uma riqueza, um dom maravilhoso para a Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus. Nós temos essa grande riqueza, aquele que confirma na fé. As outras igrejas, com todo respeito a elas, têm seus grupos, suas lideranças, mas não uma figura que através do seu ministério reúne, congrega os irmãos e irmãs na bonita unidade e diversidade. A unidade no que é essencial, a diversidade é a riqueza da ação do Espírito Santo na realidade da igreja espalhada no mundo inteiro. Igreja no Brasil, na Ásia, na África, na Europa. Nós temos então que nos orgulhar muito no sentido positivo
de ter esse ministério a serviço da unidade. Essa é a missão que Jesus confiou a Pedro e a seus sucessores. Claro que é uma missão tão importante que perdura no tempo, não teria sentido nenhum Jesus, que ele constitui a sua igreja: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Acabamos de ouvir no Evangelho, ficaria só restrito à vida de Pedro naquele contexto histórico. E a igreja que continua? Então continua a missão nos seus sucessores. Pedro, escolhido dentre todos os apóstolos, como Deus continuou escolhendo ao longo dos séculos, através das realidades humanas, porque a forma como se foi escolhendo o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, variou um pouquinho diante das circunstâncias históricas. Hoje temos também, através dos cardeais, que num conclave se reúnem, rezam, pedem ao Espírito Santo que ilumine para escolher dentre os seus pares quem vai continuar essa missão. Hoje, Francisco. Então todos nós somos chamados a rezar pelo ministério petrino, nos confirma na fé, a unidade, como é importante isso. Não é uma igreja fragmentada, em várias lideranças, grupos, tendências, pensamentos. A igreja tem tudo isso, mas todos nós somos chamados, pastores e fiéis, nós bispos em comunhão com o Papa, os padres em comunhão com o bispo, na diocese, todos somos chamados a trabalhar concretamente em prol da unidade. Não somos um grupo isolado, um gueto religioso. Isso é perigoso. Eu vou seguir o Papa de acordo com gosto, pensamento. Se esse Papa não está de acordo com o que eu penso sobre a igreja, eu rejeito. Nada mais absurdo e inadequado de um pensamento católico. Nós não estamos aqui respeitando, acolhendo o Papa Francisco por causa de gosto, pensamento, opção eclesial, mas porque ele é Pedro, escolhido, o Espírito Santo agindo na igreja com a graça de Estado. É essa reflexão importante, que Jesus diz para Pedro: eu edificarei a minha igreja, não minhas igrejas. Aqui uma igreja unida. Jesus quer uma igreja unida, não um grupo de igrejas independentes. Claro que isso é muito fácil de acontecer. Vamos seguir determinado líder, um guru espiritual, formamos nosso grupinho religioso. Não é um grupo de igrejas independentes. Esse é o perigo das igrejas nacionais. Vamos formar a igreja no Brasil. CNBB, de uma hora para outra, diz assim: agora a nossa igreja, vamos decidir aqui, diferente do que na África, na Ásia, que o Papa. Olha o perigo da divisão. Essa tentação, ao longo dos séculos, existia, e hoje também não é diferente. Quando uma igreja nacional, grupo de bispos, religiosos, religiosas, padres, leigos, começa a prescindir daquilo que o Papa orienta, encaminha, na prática começa a se criar uma divisão. Isso já aconteceu no passado. Sempre as justificativas são uma série de justificativas, porque a igreja está tomando um rumo que nós não concordamos, etc. E na história a gente percebe, quando separa da igreja católica, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a divisão só vai acontecendo cada vez maior. Vai acontecendo, dividindo, porque sempre vai ter um que acha que sabe melhor sobre a vontade de Jesus do que o outro. Se não tiver uma figura de unidade que nos confirma na fé, que é o Papa, a divisão só vai acontecendo. Aí vem a soberba, o orgulho, a prepotência humana, que vai levando à divisão de uma forma diabólica. Diaboloi é aquele que divide. Quando se causa divisão, você está servindo o diabo e não a unidade que tanto Jesus deseja. Jesus confere esse primado a São Pedro 3 vezes. Lembremos-nos
nos Atos dos Apóstolos, no Evangelho, quando Jesus chega para Pedro e diz: tu me amas, apacenta minhas ovelhas, apacenta. Então ele confirma, apesar da realidade de Pedro, com suas limitações, mas ele confiava em Pedro. Jesus confia em nós, muito mais do que nós confiamos em nós mesmos, mas se aderirmos ao projeto de amor dele. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro revela implicitamente o exercício de sua autoridade, sendo porta-voz da igreja no Concílio de Jerusalém. E os sucessores de Pedro? Pedro é chamado, aliás, Jesus até muda o nome de Pedro, não existia esse nome Pedro, vem de pedra, Kéfas, não existia esse nome próprio, se chamava Simão. Então Jesus dá um nome novo. Hoje todo mundo está bem acostumado, né? Chama-se Pedro, mas não existia esse nome entre os judeus, dada a importância da missão confiada a ele, como rocha e fundamento da igreja que continua, rocha e fundamento da igreja. Seria impensável, diante da missão tão importante de Pedro, ficar só nele. Os primeiros 20 anos da igreja tinha o Pedro, a figura de unidade. Depois acabou, morreu Pedro, morreu a missão dele? Não, a missão continuou ao longo dos tempos e se prolonga. Por quê? Porque Jesus não queria uma sociedade na igreja de livres pensadores, cada um pensando o que quer. O erro dos teólogos e teólogas é achar que podem determinar mais do que os pastores o que deve se pensar ou não. Mas os teólogos e teólogas também têm importância para ajudar na interpretação da fé, explicitação nos tempos. E aí os pastores, são os bispos em comunhão com o Papa, vão discernindo aquilo que eles falam. Se não serve, não está de acordo com a tradição, patrimônio doutrinário espiritual, não dá. Obviamente, nós vamos respeitar a função dos teólogos e teólogas, ajudam na reflexão, na explicitação da fé. Mas se falta obediência, adesão à tradição, à palavra de Deus, é por conta deles. Engraçado, de vez em quando a gente vê alguns discursos, reflexões, como se o teólogo e teóloga fosse mais importante o que ele fala do que o bispo na diocese. Isso não existe. Bispo é o pastor próprio, é o mestre da fé. A cátedra é do bispo, não de um teólogo, como a cátedra do Papa para toda a igreja. Essa é a missão própria. É claro que a gente respeita, valoriza a função daqueles que se dedicam na parte acadêmica, nos estudos de teologia. O papel de Pedro se prolonga nos seus sucessores. E nós temos na igreja cada os nomes de cada um. Pedro, Lino, Cleto, Anacleto, Clemente, assim vai, até Francisco, porque não é uma sociedade de livres pensadores. O Papa fala assim, mas não estou nem aí, eu faço aquilo que eu acho que é certo. Olha a arrogância diabólica. O diabo também instiga a agir dessa forma. Eu não gosto do estilo desse Papa. Quem é você? A gente não segue o Papa pelo estilo dele, não. Eu gosto desse Papa porque ele veste assim, assado. Nós seguimos o Papa pela missão dele, rezamos por ele. As idiosincrasias, ou seja, estilo, modo de ser, muda com o tempo, faz parte. Ou vocês acham que o Papa sempre vestiu branco? Em determinado momento, apareceu um Papa dominicano que usava branco, todo mundo começou a usar. E assim vai, na história, a igreja está inserida na história. Eu fui seminarista na década de 80, eu me ordenei padre em 1991. Sei bem o que é isso, a parcialidade do seguir o Papa. Na época era João Paulo II.
E esses grupos da teologia da libertação radicais criticavam o Papa João Paulo II, que era uma coisa impressionante. Não estou falando mal da teologia da libertação, não, tem coisa boa. Mas esses grupos radicais falavam mal do Papa João Paulo II, eu sei disso, fui seminarista naquela época, década de 80. Hoje é o Papa Francisco, acho engraçadíssimo. Esses grupos, na época, começam a falar, tem que obedecer ao Papa. Claro que tem, é óbvio, mas eu estou me referindo à parcialidade. Agora, quem não gosta do Papa são os tradicionalistas. Está vendo como são as coisas? Os tradicionalistas radicais. Então, a gente tem que amar e respeitar o Papa, não em nossas bolhas de pensamento. A gente tem que amar o Papa que está governando a igreja. Na época de João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, Bento XVI, hoje, Francisco. Essas parcialidades são perigosas para a igreja, causam divisão. Respeito, obediência, rezar pelo Santo Padre, não porque eu gosto do estilo passa, muda, mas por uma dimensão de fé, que nós aderimos, acolhemos na obediência. Hoje, Papa Francisco, rezando por ele, pedindo ao Senhor que lhe dê muita sabedoria, discernimento na nossa missão. E aí, da mesma forma que no passado criticavam João Paulo II, Bento XVI, pelo estilo dele, hoje que criticam Francisco. Isso não é ser católico, não é. Eu só vou seguir o Papa que eu gosto. Esse Papa não me representa. Quem é você para dizer isso? O Papa não me representa? Você não tem nada de representação aqui, não. Dimensão de fé. Acolhe, reza pelo Papa, para que ele possa ser firme na sua missão de nos confirmar na fé, direcionar a igreja para os tempos atuais, nos desafios do tempo presente. Na década de 80, quando eu era seminarista, não tinha rede social, esses gurus, então as pessoas falavam mal do Papa, não aparecia muito, ou bem. Hoje se fala, hoje está na rede social, é mais delicada a questão, que ele tem que tomar muito cuidado e atenção dele. E o exercício da autoridade vai acontecendo, para que a igreja possa ver a unidade, experimentar essa unidade. Nós temos como católicos, nosso dever de rezar pelo Papa, de trabalhar pela unidade, mesmo que às vezes, isso é normal, um ou outro aspecto, a gente internamente pensaria, talvez seria melhor desse jeito ou outro, mas nós estamos tendo uma visão, determinado ponto de vista. O Papa está analisando a igreja no mundo inteiro, como o bispo, quando faz algumas mudanças, umas decisões, que um ou outro reclama, por que essa transferência agora, por que essa decisão? Vocês não sabem da missa metade, desculpe falar assim. Nós estamos aí vendo toda uma realidade para o bem do padre e da comunidade que vai servir. Essas parcialidades, hoje as redes sociais com muita facilidade começam a criticar o que o Papa fala, o que o bispo decide, de uma mentalidade egoísta, porque cada um só pensando em si mesmos, ao invés de, quando vem a mudança, agradecer o tempo que aquele irmão presbítero serviu, ficar feliz que outra comunidade vai também ter a oportunidade de ser beneficiado pelo trabalho dele. E não essa imaturidade de dizer que não pode tirar, tem que ficar esse padre na paróquia, não pode ir para outro lugar. Padre não é para a paróquia específica, como o bispo também não, é para servir a igreja. A igreja é a igreja católica, em toda a sua realidade. Obviamente, uma pessoa madura na fé,
que tem amizade, proximidade com o irmão presbítero, continua a amizade, reza por ele, mas sabe acolher aquele que vem em nome do Senhor. Isso é maturidade eclesial. Contrário disso, demonstra precisa aprender muito. E até arrisco a dizer, preocupado com isso. Se os meus irmãos padres estão sabendo transmitir essa mensagem, eles não atraem as pessoas para si mesmos. Eu não atraio as pessoas para mim, mas para Cristo. Não por causa de minha personalidade, meu jeito de ser, mas para Cristo. A nossa salvação não depende de papa, de bispo, de padre. Claro que nós somos instrumentos de Deus. A salvação é Cristo. E é para Ele que nós somos chamados a atrair as pessoas. E quando cumprimos a nossa missão, fiz o que deveria ter feito. Sou um servo inútil. Como fez João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. Essa é a missão de cada um de nós. E então o papel de Pedro se prolonga nos seus sucessores. Morreu o bispo de Roma. Como que morreu o bispo de Roma? Segundo a tradição, o primeiro papa da igreja, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia o seguinte: não sou digno de morrer como meu Senhor. Depois dele encerrou o ministério? Não. Depois vai sucedendo outros. E exercer o primado do Papa é trabalhar pela unidade, estabelecer a concórdia na igreja. O ministério de Pedro Petrino é para manter a unidade da igreja. Um dom precioso. Que bênção, que riqueza para a Igreja Católica ter o sucessor de Pedro, o Papa. E às vezes esquecemos dessa grande riqueza. Precisamos então rezar pelo Santo Padre e ter cuidado. Um certo tipo de devoção papal que é mais interesse do que amor à Igreja. Nós devemos ter devoção ao Papa, aquele reinante que a gente diz. É esse o Papa? Acolhemos, rezamos por ele. Outro virá até o final dos tempos, acolhemos e rezamos por ele. Não estamos aqui para dizer, gosto do estilo desse Papa, do outro não. Não é assim que a coisa funciona. Ou acreditamos que Deus escolhe, cada um com seu jeito, sua personalidade ou não. Esse tipo de parcialidade é imaturidade. Como também quando acolhemos um padre, um bispo na diocese. Um saudosismo bobo. Porque na época do bispo tal era assim. Na época do padre tal, do papa. Imaturidade. Falta de discernimento eclesial. Voltemos ao que diz Jesus. A igreja é dele, ele escolhe quem ele quiser. Mas eu não gostei da escolha, então reclame com ele. Não gostei da escolha desse bispo Luiz Henrique, reclame com ele. Não gostei da escolha de Francisco, reclame com ele. Vamos acolher o Santo Padre, rezar por ele, porque realmente tantas pressões, tantas preocupações, tantos desafios ele precisa lidar, a unidade interna da igreja, as provocações que enfrenta, os receios diante de uma sociedade indiferente. Hoje o Papa Pedro lidou com os problemas próprios da época, Bento, Paulo VI, João 23, hoje Francisco, inteligência artificial, redes sociais, tantas coisas desafiadoras. Devemos rezar, confiar que o Espírito Santo continua a conduzir a Santa Igreja através dos seus pastores. Esse deve ser o nosso espírito
deve ser a nossa adesão, devoção autêntica ao Papa, dimensão de fé, não parcialidades, por conta de visões eclesiais estreitas, que às vezes construímos com nossas bolhas. Rezar por Francisco, pedir que o Senhor o sustente, enquanto Deus assim desejar para a Igreja. E viva São Pedro e São Paulo, viva o Papa Francisco. Amém.